Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar sequência à série de vídeos sobre automatizando tarefas usando a ferramenta Gulp. Nesse segundo vídeo da série, eu vou em primeiro lugar apresentar para vocês o workflow que eu construí para servir como um orientador aí na criação das tarefas utilizando o Gulp. Na sequência, eu vou falar para vocês sobre os pré-requisitos para a instalação do Gulp, a instalação propriamente dita e a criação do arquivo de configuração do Gulp. Ok? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, antes de eu mostrar para vocês o workflow que eu criei para a gente seguir aí o passo a passo da criação das tarefas, eu queria mostrar para você o meu projeto, tá? Que lá no final, lá no último vídeo da série, eu vou disponibilizar para download para vocês. Então eu utilizei um projeto, que é um projeto que eu já publiquei há um tempo atrás no vídeo no YouTube, que era a questão de internacionalização de uma aplicação web app usando o Angular. Tá? Então, a única alteração que eu fiz foi a seguinte: eu criei um diretório chamado src e dentro desse diretório eu coloquei todos os arquivos da minha aplicação. Então aqui eu tenho a minha pasta app, onde eu tenho toda a implementação em Angular, uma pastinha chamada CSS, a pastinha Images, a pastinha JS, a Partials e a Templates. Tá? E aí na raiz eu tenho o index.html. Tá? Então eu peguei a minha aplicação lá que eu havia desenvolvido, coloquei ela dentro da minha pastinha src, e na raiz aqui do meu diretório build deploy, eu vou manter a pastinha Node Módulos, que é a pastinha que tem todas as bibliotecas de terceiros que são instalados pelo NPM, o gerenciador de pacotes do JavaScript, e manter também o package.json, que seria a configuração, arquivo de configuração da minha aplicação. Tá? Quando eu for rodar a minha rotina, na verdade eu vou construir todas as tarefas de deploy, de build e em seguida de deploy, usando o Gulp. E na hora que eu for rodar lá minhas tarefas de build, automaticamente o Gulp vai criar um diretório aqui chamado build. Se o build for para ambiente de homologação, ele vai criar uma pastinha chamada build dev. E se for para ambiente de produção, vai criar uma pastinha chamada build prod. Ok? Então agora voltando aqui, mostrando para vocês o workflow que eu criei. Eu criei o workflow usando uma ferramenta chamada Wizard. Tá? Na verdade, não é obrigatória a criação do workflow, tá? Mas para efeito aí de controle, de documentação, eu recomendo criar um workflow, mesmo que seja um workflow apenas no Notepad, só para texto mesmo, para a gente ter um orientador aí durante a construção das nossas tarefas. Tá? Então, aqui eu tenho todo o meu workflow, tá? Que eu vou seguir para criar as tarefas. Dentro dessas caixinhas aqui, na verdade, eu vou ter as tarefas. Tá? Então, por exemplo, eu vou reduzir aqui o zoom. Cada caixinha dessa aqui vai ser uma tarefa lá que eu vou criar utilizando o Gulp. Tá? Então aqui, se eu não me engano, tem 9 caixinhas aqui, 9 processos que eu vou construir para a gente fazer o build da aplicação e no final o deploy. Tá? Então, o primeiro, passando rapidamente aqui pelo workflow, lembrando que o workflow eu vou deixar disponível na minha área de downloads. Então, basicamente, o que vocês precisam fazer é clicar no link e informar um e-mail válido para vocês conseguirem receber o retorno com o link para o acesso restrito ao meu ambiente de downloads. Tá? Então, a primeira tarefa que eu considerei aqui é uma tarefa chamada de prompt, onde eu vou pedir vou exibir uma mensagem para o usuário e ele vai definir se o build que vai ser feito vai ser um build para debug, ambiente de homologação, ou um build para produção. Tá? Dependendo da resposta que o usuário der, ele vai seguir um fluxo diferenciado. Tá? Então, se for debug, ele vai definir o diretório de build como sendo build dev, e dentro do build dev vai jogar todos os meus arquivos lá já transformados e preparados para a gente rodar a aplicação. Tá? Então, aí se for no caso do prod, ele vai definir o diretório como sendo build prod e vai fazer a mesma coisa. Aí eu tenho a nossa primeira atividade, a nossa primeira tarefa que nós vamos construir, que é uma tarefa chamada de lint.
O lint ele vai validar a sintaxe do JavaScript, verificar se tem algum erro e exibir esse erro no prompt lá no terminal para a gente fazer as correções. Tá? Então, tanto em ambiente de debug como produção, eu vou rodar essa tarefa. Em seguida, eu vou rodar uma tarefa, vou desenvolver uma tarefa para imagem, para tratamento da imagem, que basicamente o que é a otimização e a compactação da imagem para otimizar a renderização do web app no browser. Então eu vou fazer a mesma coisa também, tanto para um ambiente de homologação, o build de homologação, como para o build de produção. Na sequência, eu vou rodar duas tarefas, essa tarefa aqui que é o JS-app e o JS-script, para tratativa dos meus arquivos JavaScript. Então no JS-app ele vai tratar os arquivos que estão presentes aqui na minha pastinha app, onde eu tenho toda a implementação Angular. Tá? Então o que ele vai fazer? Se for selecionado lá para fazer um build em modo debug, ele vai basicamente copiar os arquivos JS lá da minha origem e vai salvar no meu destino. Tá? Já no caso na produção, ele vai copiar os arquivos de origem, vai remover todas as referências que eu tenho de debug, por exemplo, console.log, o comando console.log que eu uso bastante lá dentro do arquivo JavaScript, e outras referências da debug, ele vai comentar para que ele não vá para a produção. E na sequência eu vou copiar os arquivos JavaScript para o local de destino. Na sequência eu tenho a tarefa JS-scripts, que vai trabalhar basicamente com os arquivos JavaScript que estão dentro da pasta JS. Tá? Então em debug ele vai fazer a mesma coisa, ele vai só copiar na verdade os arquivos de origem e jogar no destino. Já para ambiente de produção ele vai fazer duas atividades adicionais aqui. A primeira delas é remover as referências de debug e na sequência vai minificar lá, reduzir o tamanho e fazer uma série de tratativas para reduzir o tamanho e otimizar a leitura do arquivo JavaScript. E na sequência vai salvar no diretório de destino. A próxima tarefa vai ser copiar uma rotina de cópia das bibliotecas que estão dentro do Node Modules, as bibliotecas que a gente vai usar na nossa aplicação, copiar do diretório de origem para o diretório de destino. Tá? Esse processo é o mesmo, tanto para se for selecionar um build de dev como um build de produção. Na sequência, eu vou trabalhar com tratamento e transformação dos arquivos CSS. Então, tanto em modo debug como modo prod, o procedimento vai ser o mesmo. Eu vou ler os arquivos de origem, fazer a minificação deles e jogar os arquivos minificados no diretório de destino. Agora chegou a vez aqui da tratativa dos arquivos HTML. Então, para os arquivos HTML, eu vou criar três tarefas. Então a primeira tarefa ela vai trabalhar os arquivos HTML que estão dentro da pasta app. Basicamente no build de dev eu vou copiar os arquivos de origem e salvar no destino. Já na produção eu vou copiar os arquivos de origem, minificar o HTML e salvar no diretório de destino. Para o HTML templates a mesma coisa, a diferença é que eu vou considerar, ao invés de considerar lá o diretório do app, eu vou considerar o diretório templates, tá? Que é esse diretório aqui que eu tenho dentro da minha estrutura, essa pasta aqui templates, que está abaixo da pastinha src. E por último eu vou considerar a tarefa HTML index, que eu vou trabalhar especificamente num arquivo index.html. Então, no index.html, quando for para build para modo de debug, modo de homologação, eu vou copiar o arquivo de origem, vou rodar uma rotina de rename, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, e vou salvar o HTML na pasta de destino. Já se for um build para produção, eu vou também copiar o arquivo de origem, vou fazer o rename, vou minificar, essa é a diferença entre o build de homologação e produção, e vou salvar na pasta de destino. E aí por último eu vou criar a tarefa de deploy, que vai ser basicamente
pegar lá o diretório de build e subi-lo num HTTP server, num serviço de HTTP server, tá? Então, só voltando aqui para falar sobre esse HTML rename, para que eu preciso dele? O HTML rename, por exemplo, se você pegar o arquivo index.html, vamos abrir aqui o arquivo index.html, ele tem uma série de referências de chamada a meus arquivos JS, né? Então vamos pegar o caso aqui do Node Modules, tá? Então ele tem uma série de chamadas aqui, Node Modules, tá? O nome do arquivo. Para que eu preciso do rename? Quando eu movimentar esse arquivo index.html da minha pasta src, por exemplo, para a pasta build, eu vou ter que fazer uma alteração no caminho, tá? Dessas referências aqui. E o rename faz justamente isso. Ele muda a referência aqui do diretório onde está o arquivo JS para que a aplicação, na hora que eu fizer o build, ela funcione corretamente, tá? Bom, agora a gente vai aqui continuando com o vídeo. O próximo passo vai ser comentar sobre o pré-requisito para a utilização do GUP. O GUP, para você utilizá-lo, você precisa ter o Node.js instalado na sua máquina e, por consequência, ter o NPM, que é o gerenciador de pacotes de JavaScript. Tendo essas duas ferramentas aí já instaladas no seu computador, o que você vai precisar fazer na sequência é instalar o GUP. Para isso, você vai abrir o terminal, tá? Vai entrar aqui na pastinha Build Deploy e vai rodar o comando npm install -g gulp. Tá? O -g eu estou utilizando, eu recomendo utilizar porque você vai conseguir rodar o comando gulp a partir de qualquer diretório que você esteja. Tá? E aí você vai dar um enter, ele vai fazer a instalação, vai demorar um pouquinho para instalar, vai depender da configuração da máquina que você tem, conexão com a internet, etc. Pronto, finalizamos a instalação aqui do GUP de forma global. E na sequência aqui, para a gente concluir o vídeo, eu vou criar o arquivo de configuração do GUP, tá? Então, aqui a partir do diretório raiz, aqui o build deploy, eu vou criar um novo arquivo chamado gupfile.js e eu só vou criar uma linha aqui para fazer referência à biblioteca GUP, tá? E aí nos próximos vídeos eu vou mostrar o passo a passo aí da construção das atividades, das tarefas. Então aqui eu vou definir a variável var GUP, vai receber o require Bom, pessoal, então, só recapitulando, né, a gente apresentou aqui o workflow. Lembrando que o workflow que eu construí é um workflow base, tá? Isso não significa que nos próximos vídeos, onde eu vou mostrar passo a passo a construção de cada tarefa, eu não preciso incluir uma nova tarefa ou fazer um ajuste pequeno em alguma tarefa existente. Mas, em resumo, a base que eu vou usar para explicar para vocês o passo a passo vai ser esse workflow que eu criei, tá? E eu vou deixar esse workflow, como eu disse para vocês, na área de downloads, para vocês baixarem, servir como referência ou até mesmo um prefeito de estudo. Além disso, aqui no GUPFile, nos próximos vídeos, o GUPFile vai ser o seu ambiente onde você vai construir todas as tarefas. Tá? Então, basicamente, nos próximos vídeos eu vou me atentar e focar só na construção do GUPFile, que é o que você precisa saber para a automatização das suas tarefas, tá? Bom, pessoal, é isso. Chegamos aí ao final de mais um vídeo do canal SW9, o segundo vídeo da série sobre GUP. O próximo vídeo da série, o vídeo 3, eu já vou começar a construção das tarefas seguindo aqui o nosso workflow. Então, aí no vídeo 3, basicamente eu vou iniciar então aqui o desenvolvimento da primeira tarefa, que vai ser a minha tarefa de prompt, o lint e assim por diante, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se gostaram, deem seu like, compartilhem com seus amigos, participem do canal e principalmente se inscrevam para vocês receberem as notificações à medida que eu vá publicando novos vídeos, tanto no canal como no blog. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.